Olá, eu sou Renata Artuzzi, sou arquiteta e estou aqui, mesmo em quarentena, para o nosso 40º Flipchart Monday. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma resposta, né? A gente vai dar uma resposta para uma pergunta que fizeram para a gente em inbox, que é sobre legislações aplicadas às instituições de ensino. Primeiro de tudo, a gente está fazendo um projeto, né, para uma rede de escolas, e qual é a orientação que a gente dá para os nossos clientes? Antes mesmo do terreno, a gente precisa analisar alguns itens específicos para cada cidade. O primeiro deles é a lei de zoneamento. O que é isso? A lei de zoneamento ela determina em quais zonas da cidade você pode construir alguns tipos de estabelecimento. Por exemplo, na sua cidade deve ter aí o distrito industrial. Significa que lá pode ter indústria, fora dali não pode. Porque é uma área específica para a indústria, porque a indústria tem uma série de restrições, né? Elas emitem resíduos químicos ou tem mais poluição, então elas não podem se misturar com as zonas residenciais. Por que isso é importante? Porque a lei de zoneamento, ela determina, então, por exemplo, que seja uma área 100% residencial ou tem uma área mista, onde você pode ter comércio e residência, né? Mas isso também determina o gabarito. O que é o gabarito? O gabarito é a altura com que você pode construir. Ou seja, se você estiver numa área 100% residencial, talvez você tenha implicação de não poder construir mais do que 2 pavimentos. Tem lugares que permitem ter 3 pavimentos. Então, tudo isso eu não vou poder dizer se a gente não analisar a lei de zoneamento. Lá que vai falar, olha, aqui você consegue construir até 3, até 4 pavimentos, tá? Segundo ponto, Código de Obras. O Código de Obras ele também determina, né, tanto a lei de zoneamento quanto o Código de Obras juntos, eles determinam a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. What? O que é isso? Vamos lá, taxa de ocupação. Vamos imaginar um terreno de 1.000 metros quadrados. E lá diz que a taxa de ocupação é de 70%. Ou seja, de 1.000 metros quadrados que você tem ali de terreno, você só vai poder usar 700 metros quadrados. Você vai ter área de construída 700 metros quadrados. Aí o coeficiente de aproveitamento. Vamos supor que lá ele fala que é 1,2. Ou seja, você, de um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode construir 1.200, respeitando esses 700 metros quadrados. Então, você vai ter que fazer um segundo pavimento. Mas vai depender também se lá ele vai ter, no gabarito permite 2 pavimentos. Geralmente 2 pavimentos é possível. Então você tem, pela taxa de ocupação, 700 metros quadrados de área construída, mas você pode subir aí mais 500 metros para cima, que você vai estar dentro da taxa de aproveitamento. Aí depois a gente tem quanto à construção, né? O manual da FDE, ele é um manual orientativo para as escolas públicas, estaduais e municipais, onde ele dá as orientações mínimas para os espaços de escolas, né? Então lá eles determinam, por exemplo, áreas mínimas, área que também no Código de Obras também vai ter. Por exemplo, uma sala de aula ela deve considerar 1,5 metros quadrados por aluno. Logo, se você tem 25 alunos por sala, se você pretende ter 25 alunos por sala, você vai ter que ter no mínimo uma sala de 37,5 metros quadrados. Pode ser mais? Pode, mas os 37,5 tem que ser mantido independente de qualquer coisa. A proporção de 1,5 metros quadrados por aluno deve ser mantida. Outra coisa, ele também estabelece a altura mínima de pé direito, quais são os materiais, né? O tipo de material, não necessariamente o material. Os pisos eles devem ser antiderrapante, falhas de fácil manutenção, eles devem ser laváveis, as paredes também devem ser fácil manutenção, né? Deve permitir o uso de água. Quantidade de iluminação que cada ambiente deve ter, a quantidade de ventilação natural, se for o caso, né? Porque nas escolas públicas você utiliza iluminação natural, né? Mas nas escolas privadas você está tendo um bônus, né? Se você desejar usar o ar-condicionado, mas deve ter de qualquer maneira a ventilação natural. Então aqui no manual da FDL vai estabelecer alguns critérios mínimos para os ambientes da escola, que são vários, né? Salas de aula, sala de coordenador, auditórios, refeitórios, cozinhas e assim por diante, como referencial.
né? Referencial mínimo. Além disso, a gente tem a norma NBR 9050, que é a Lei de Acessibilidade, né, a norma de acessibilidade, que o intuito dela é justamente propiciar a inclusão de todas as pessoas. Ou seja, as pessoas com necessidades especiais, os portadores de necessidades especiais, eles devem ter autonomia de ir e vir. E quando a gente fala de portadores de necessidade especial, a gente não fala só de deficientes físicos, a gente pode falar também de crianças, principalmente quando a gente está falando de uma escola. As crianças, elas são portadoras de necessidades especiais quando em relação aos adultos, elas têm necessidades diferentes. Então, o banheiro, por exemplo, deve ser diferente, o tipo de louça, né, deve ser diferente. As escadas, elas devem ser previstas específicas para crianças, né? Então, tem que ser previsto tanto para a criança, mas também para aqueles portadores de necessidades especiais que podem vir a ter nos seus alunos, como pessoas cadeirantes, as pessoas que usem muletas, os deficientes visuais, auditivos e assim por diante. Todos eles devem ter autonomia dentro da sala de aula. Isso é necessário para propiciar a inclusão de todos. E por último, inclusão técnica do Corpo de Bombeiros. O que ela prevê? Ela prevê que em caso de incêndio, né, quais são as áreas mínimas, né, os acessos horizontais e verticais. O que é o acesso horizontal e vertical? Acesso horizontal são os corredores, são as portas, né? Então, qual é a distância mínima que tem que ter para que, em caso de incêndio, aquela quantidade de pessoas prevista, né? Então, vamos supor que você tenha 1000 alunos, né? Dentro da sua instrução instrução técnica do Corpo de Bombeiro, ele prevê que para espaços educacionais que tenham X número de alunos, né? E quando a gente fala de alunos, a gente fala também dos servidores que trabalham ali, tá? Número da população que a gente fala. Qual seria o acesso mínimo que a gente precisa ter em caso de incêndio para que essas pessoas possam sair livremente, né? E elas possam ter acesso ao lado de fora, né? Se livrando da área de incêndio. Também a gente fala de distâncias máximas que as pessoas devem percorrer. Então, se essa distância, se uma sala de aula estiver muito longe da saída, a gente tem que criar novos acessos, novas saídas para que essa criança ou qualquer pessoa que seja, ela consiga se deslocar saindo do foco do incêndio, né, dentro do tempo antes do incêndio atingir aquela área. Ou então a gente pode usar de recursos, como por exemplo os sprinklers, né, que são aqueles chuveirinhos que jogam água, eles retardam o incêndio, mas eles são mais caros, a aquisição deles, a manutenção deles também. Ou então detectores de incêndio, de fumaça, que eles servem para alertar as pessoas antes que o fogo se espalhe. Então, essas normas técnicas do Corpo de Bombeiros é justamente preventiva para evitar uma tragédia, como aconteceu na Boate Kiss alguns anos atrás, né, onde as pessoas não conseguem sair em caso de incêndio. E por último, bônus é o plano de negócio. Isso tudo aqui é necessário porque a gente está debaixo da lei, a gente precisa cumprir, mas o seu plano de negócio também vai ditar várias coisas, né? Por exemplo, no plano de negócio a gente faz uma análise de mercado, onde a gente determina quem são os nossos clientes, quem são os nossos concorrentes. Então, com base nisso, a gente sabe quem é o meu cliente. Onde esse cliente está localizado? Esse cliente está localizado em tal região. Legal. Vou lá na zona de lei de zoneamento e vou verificar se dentro daquela região eu tenho um terreno e se dentro desse terreno eu vou poder construir. E daí eu defini aqui. O meu cliente, tá? Eu defini qual é o perfil de cliente que eu vou atender. E daí eu vou decidir o meu plano operacional. Bem, para esse perfil de cliente eu quero ter uma escola que atenda 1000 alunos. Para atender 1000 alunos, eu vou ter que ter 20 salas de aula, por exemplo. Né? Para ter 20 salas de aula, eu preciso ter uns X metros quadrados de escola, fora que tem outros elementos da escola que a gente tem que considerar, né? Então, eu preciso de uma construção com no mínimo tanto. Dentro dessa zona da cidade, eu vou poder construir um prédio com essa metragem que vai atender o que eu tenho previsto para o meu plano de negócio? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque às vezes,
Você imagina, né? Eu quero construir, tem que ter 4.000 metros quadrados. Mas vai caber? Dentro desse terreno aqui? Talvez até caiba. Fisicamente, você olha assim, nossa, comprei um terreno aí e cabe. Mas a lei de zoneamento vai permitir que você construa 4.000 metros quadrados? Então, isso tudo tem que ser considerado no momento do plano de negócio, né? Ou vice-versa. Sempre tem que estar alinhando os dois itens. Plano de marketing. Não adianta você vender um plano no marketing, né, que é a sua escola de alto padrão, né, se você está atendendo o requisito mínimo da FDE, né? O seu cliente vai falar assim, mas por que eu vou pagar tão alto por um ticket tão alto, sendo que numa escola a arquitetura da escola pública é igual? Então isso tudo tem que ser coerente, né? Espero que faça sentido para você. Escreve aqui para mim nos comentários o que você achou. E não esquece, semana que vem eu estou de volta, estando em quarentena ou não. Estaremos aqui de volta. Até mais. Tchau.